Olá a todos. Nesta apresentação vamos falar um pouco sobre este artigo. Body composition and muscle strength at the end of ICU stay are associated with one-year mortality, a prospective multi-center observational study. Este artigo tem aqui este código QR, onde podem aceder ao artigo completo e irem acompanhando, então para ficar para futura referência. É da revista Clinical Nutrition. E para começar, então, uma noção muito importante de que cada vez mais doentes sobrevivem a doenças que necessitem de internamentos nas unidades de cuidados intensivos, mas as taxas de mortalidade ao fim do ano após o internamento são superiores às da população geral, chegam a 25%. E, no fundo, apesar de serem dispares as escolhas nutricionais adotadas, a malnutrição e a ICU Acquired Weakness, caracterizada por doença crítica, neuropatia ou miopatia e atrofia muscular, são ainda observadas. Por exemplo, em doentes com síndrome da dificuldade respiratória aguda, a incidência de ICU Acquired Weakness pode chegar aos 60%. E, portanto, as principais causas de malnutrição nos cuidados intensivos passam pelo hipercatabolismo, associado ao estado de agressão à homeostasia do doente, a um estado de malnutrição pré-existente e até um intake nutricional insuficiente. E todos estes fatores podem explicar, pelo menos em parte, a perda de massa muscular e, consequentemente, a ICU Acquired Weakness. O estado de malnutrição e a fraqueza podem persistir após a alta médica e estarem associados a outcomes a longo prazo, tais como a deterioração do status funcional, da qualidade de vida e até mesmo das condições socioeconómicas do doente. Mas como é que nós avaliamos o estado nutricional dos doentes? Pelo IMC, que já tem sido aprovada e está validada como uma ferramenta de rastreio nutricional, e também pelos níveis séricos de albumina e transtirretina. Tanto estes níveis como o próprio IMC podem ser influenciados pela retenção hídrica e pela inflamação, o que limita o seu prognóstico após a alta médica. Depois temos a bioimpedância elétrica, e isto surge num contexto em que, por exemplo, organizações como a GLIM e a ESPEN propuseram a introdução da massa muscular como um critério fenotípico para a definição da malnutrição, e desta forma a bioimpedância elétrica pode ser útil já que fornece informações muito importantes, como a massa corporal livre de gordura, informações sobre a integridade das membranas celulares, a massa celular corporal, entre outros parâmetros. No entanto, estes parâmetros não são usados rotineiramente ao fim de uma estadia nas unidades de cuidados intensivos para avaliar a composição corporal e prever outcomes a longo prazo. Por último, mas não menos importante, o teste de preensão manual, o hand grip test, que avalia a força muscular que pode estar associada a malnutrição e a maus outcomes em saúde. Neste sentido, qual será então o valor prognóstico do estado nutricional, aliás, da composição corporal e da força muscular no fim do internamento numa UCI para a sobrevivência a um ano? E de que maneira qual será a sua relação com os outcomes funcionais? Pronto, no fundo, este estudo trata-se de um estudo observacional prospectivo realizado em 3 hospitais terciários franceses, cujas unidades de cuidados intensivos prefazem um total de 100 camas. Como critérios de inclusão, foram então a idade superior a 18 anos, um internamento superior a 72 horas nas unidades de cuidados intensivos e falência orgânica com necessidade de pelo menos uma medida de suporte orgânico. Para além disso, o doente tinha que ter seguro de saúde e dar o seu consentimento informado por escrito. Desta forma, foram incluídos 572 participantes, 193 mulheres e 380 homens. Relativamente às principais comorbilidades dos pacientes, ou melhor, dos participantes também deste estudo, elas estão aqui descritas: a diabetes, o cancro e a doença pulmonar obstrutiva crónica. É importante salientar que 57% dos doentes tinham o Karnofsky Performance Scale Index inferior a 50%, e neste estudo, no fundo, acabaram por ser usadas uma variedade enorme de escalas, que não vamos falar de forma exaustiva nesta apresentação, mas esta é particularmente importante, como vão poder também ver mais à frente, uma vez que avalia de forma bastante simples os níveis de atividade e autonomia dos doentes. Por exemplo, um score de 70% nesta escala, ou de 70 em 100, está associado a uma capacidade ainda de tomar conta da higiene pessoal, por exemplo, tomar conta de si próprio, mas já com algumas dificuldades
no desempenho de atividades normais ou de trabalho mais ativo. Relativamente aos principais tratamentos relacionados com a perda de massa muscular, temos os corticosteroides, os bloqueadores neuromusculares, a ventilação mecânica invasiva e a terapia de substituição renal. Relativamente ao tempo de internamento, este foi de 9 dias, o tempo mediano de internamento na UCI. Relativamente à avaliação nutricional que foi feita aos participantes neste estudo, temos o IMC, os níveis de albumina, transtirretina, orosomucoide, que é uma proteína de fase aguda, e a proteína C reativa. Relativamente à composição corporal, esta foi avaliada através da bioimpedância elétrica e relativamente à avaliação funcional, aliás, foi usado o teste de apreensão manual, o Grip Test, e é importante também destacar que foram avaliados sintomas de PTSD, de ansiedade e depressão associados aos cuidados hospitalares. E mais uma vez a questão das escalas, existem muitas escalas e foram muitas usadas neste estudo, mas decidi também falar um bocadinho sobre esta escala HAD, Hospital Anxiety and Depression Scale, para transmitir a mensagem que a malnutrição deve ser avaliada de uma forma holística, tendo em conta muitos parâmetros funcionais e não só apenas aqueles parâmetros mais objetivos, do IMC, do peso, coisas mais objetivas. Temos que ir mais além e no fundo, pensar nestes aspectos. Mais uma vez, entra aqui o Karnofsky Performance Scale Index para avaliar os níveis de atividade e autonomia dos doentes. Relativamente então aos resultados, tivemos 96 mortes ao fim do primeiro ano, correspondem aos 18,5% do número total de participantes neste estudo, e percebeu-se que um teste de preensão manual baixo, ou seja, abaixo de 14 quilos nas mulheres e 27 quilos nos homens, esse resultado baixo estava, assim como a malnutrição, estavam associados a uma maior mortalidade a um ano. Objetivando isto, é 54% mais provável que pessoas com um resultado baixo no teste de preensão manual morram e indivíduos num estado de malnutrição têm um risco de mortalidade aumentado em 37%. Depois de serem analisadas individualmente as variáveis, que foram muitas mais do que aquelas que eu falei aqui, foi criado um modelo que combina a idade, a presença de doença renal crónica, o cancro, o KPSI, que é o score de Karnofsky, que falei anteriormente, o Grip Test e a malnutrição. Foram combinadas estas variáveis, criado este modelo para avaliar melhor os outcomes ao fim do primeiro ano. Para além deste, um outro modelo que usa apenas a avaliação nutricional dos doentes, nomeadamente a albuminémia, o estado de malnutrição e, obviamente, a idade, e percebeu-se que este modelo também consegue, com resultados bastante satisfatórios, prever de forma precisa a mortalidade ao fim do primeiro ano. Evidentemente, ambos os modelos são mais eficazes a prever a mortalidade ao fim do primeiro ano do que o teste de preensão manual e a malnutrição isoladamente, e este gráfico aqui comprova mesmo isso. O AUC, ou Area Under the Curve, é um critério, é um conceito, aliás, epidemiológico, que pode ser utilizado para perceber qual destes dois modelos é superior no que diz respeito à sua capacidade preditiva, sendo que aquele com maior capacidade é o que tiver um número mais próximo de 1. Ou seja, neste caso, como podem ver, o AUC do modelo 1 é de 0,74 e o AUC do modelo 2 é de 0,71. O que indica que, por exemplo, o primeiro tem uma probabilidade de 74% de prever corretamente a mortalidade ao fim do ano dos indivíduos participantes neste estudo, tendo em conta as variáveis desse próprio modelo. Baseando-se no modelo 2, suponho que seja pela sua maior facilidade na execução, o modelo 2 mais o teste do Ungrip, que não estava incluído inicialmente naquele modelo, foi criado então um score designado Nutritional and Functional Status at ICU Discharge, o NUFID, e nesta tabela está aqui explanado o sistema de pontos associados a cada variável. E abaixo, como podem ver aqui, temos de que forma é que cada score faz correspondência para a probabilidade de morte ao fim de um ano. Neste diagrama foram organizados os doentes de acordo com a sua albuminémia, de acordo com o resultado no Ungrip Test, baixo, neste caso, e o estado de malnutrição. E como podem ver, os indivíduos que tiveram estes três critérios em simultâneo, nomeadamente a albuminémia,
abaixo de 30 gramas por litro, estes três fatores em simultâneo estavam associados a uma taxa de mortalidade de 41,4%, ao passo que a taxa de mortalidade dos doentes sem nenhum destes critérios foi de apenas 4,1%. A palavra à minha colega. Passando agora para a discussão, temos então como resultados principais três pontos. O primeiro é que os doentes, no final da estadia dos cuidados intensivos, cerca de 25% destes sofriam de malnutrição e a sua taxa de morte ao final de um ano era 18,5%. Contudo, apenas os parâmetros de malnutrição e de Hand Grip Test Score eram independentemente associados à mortalidade ao fim do ano. Este estudo, então, distingue-se dos demais porque é dos primeiros a avaliar a prevalência da malnutrição no fim do internamento dos cuidados intensivos, dado que normalmente o estado de malnutrição, em outros estudos, é avaliado no início do internamento e no fim é apenas avaliada a perda de peso. Para além disso, o presente estudo utiliza como parâmetros preditores da morte a longo prazo a malnutrição e a baixa score no Hand Grip Test. Estes fatores são, portanto, extremamente fiáveis, dada a sua complementaridade, visto que um avalia diretamente a massa muscular e o outro mede a força muscular. Como dito anteriormente, a malnutrição é avaliada no início do internamento dos cuidados intensivos, geralmente, e está associada a fatores como a força muscular, a ventilação mecânica durante longos períodos de tempo, o internamento de maior duração e o aumento de risco de morte. No presente estudo, o ângulo de fase não está associado a um outcome a longo prazo. E o que é o ângulo de fase? Portanto, este é determinado pelo teste de bioimpedância elétrica, que foi falado anteriormente, e consiste então na medição direta da estabilidade solar, refletindo, portanto, a contribuição dos fluidos e das membranas solares no corpo humano. Portanto, vai ter como função indicar a integridade das membranas celulares e prever a massa celular corporal. O ângulo de fase, então, não está associado a um outcome porque foi apenas medido neste estudo aos sobreviventes e que, portanto, poderiam ter menos dano celular que os demais, o que torna os resultados menos significativos. Os fatores mais associados à morte de longo prazo neste artigo são, portanto, a malnutrição e o índice de massa gorda livre. Contudo, estes também podem ter sido influenciados pela altura em que foram medidos, dado que a análise por bioimpedância elétrica no fim do internamento pode mostrar resultados mais pronunciados do que outros estudos que mediram estes parâmetros no início do internamento, por exemplo, ou no quinto dia. Relativamente ao Hand Grip Test, o mesmo foi fulcral para avaliar a força muscular, que consequentemente é muito importante para detectar a frequência adquirida nos cuidados intensivos, que está fortemente associada à morte hospitalar. Já a hipoalbuminémia também é preditiva da morte ao fim de um ano, ao contrário da proteína C reativa e da transtirretina. No entanto, neste ensaio, os três biomarcadores correlacionam-se e eram significativamente diferentes quando comparados em doentes que sobreviveram e em doentes que faleceram. Mas devido a parte destes fatores biomarcadores não serem correlacionados, faz com que, no geral, eles sejam pouco fiáveis. A nível funcional e mental, os sobreviventes ao fim de um ano que sofreram malnutrição, baixo Hand Grip Score e hipoalbuminémia tinham um pior outcome funcional comparativamente com os que não sofriam nenhum destes fatores. Este resultado reforça então conclusões de estudos anteriores que mostram que a qualidade de vida é severamente afetada mesmo meses após a alta hospitalar, em sobretudo doentes que sofreram de fraqueza adquirida nos cuidados intensivos. Todavia, os resultados do Hand Grip Score poderiam ser aproveitados para selecionar doentes que possam vir a beneficiar de tratamentos de reabilitação com fisioterapia e terapia nutricional personalizada. Por fim, o estudo poderia ter em conta fatores como a ingestão calórica, a ingestão proteica, a atividade física e a perda de peso durante o internamento, o que poderia tornar os resultados mais fáceis de interpretar neste presente artigo. Em suma, depois de uma estadia prolongada nos cuidados intensivos, a malnutrição e o baixo score no Hand Grip Test estão independentemente associados à morte no prazo de um ano. Já os testes de análise de bioimpedância elétrica
Hendrick Score e uma avaliação nutricional biológica para calcular o NUFIT Score, que foi falado anteriormente, se estes forem usados antes da alta hospitalar, podem ser então úteis para identificar doentes que possam vir beneficiar de uma terapia de recuperação personalizada. E, por fim, estes resultados sugerem que os doentes mais fragilizados devem ser monitorizados com mais atenção após a alta hospitalar, de modo a prevenir eventuais complicações, incluindo a morte. Muito obrigada pela Muito atenção. obrigado pela vossa atenção. Tem aqui os nossos e-mails se está alguma questão e estamos completamente disponíveis para responder. Muito obrigado.